Amém. Glória a Deus. Irmãos, saindo de pé, vamos já iniciar a mensagem. E logo mais eu já vou orar com os irmãos, até para nós ganharmos tempo. Pedir só para os irmãos ligarem a luz. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Maravilha, irmãos. Peço que os irmãos rapidamente abram no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 12 ao 13. Agradeço a responsabilidade, também a confiança do pastor e principalmente a confiança de Deus também. Amar para falar da palavra dele. E hoje eu vou falar justamente sobre responsabilidade. E cabe a minha responsabilidade de pregar. Gênesis 3, versículo 12 e 13. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Não foi o primeiro livro escrito da Bíblia, irmãos. Foi Jó, por incrível que pareça. Jó foi o primeiro livro escrito. Nós temos a intenção, vamos por ser cronologicamente o primeiro livro, na verdade foi Jó. Então, Gênesis 3, do 12 ao 13, eu vou ler. Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Deus maravilhoso, Pai Santo, nesse momento, ó Pai, fiz menção da Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Senhor, meu Deus, eu peço auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Eu como pessoa, como homem, não tenho nada a oferecer a essas pessoas, mas se o Teu Santo Espírito, ó Pai, pode oferecer descanso, refrigério, como louvamos aqui, Senhor, um lugar de descanso, um lugar, meu Pai querido, onde, Senhor, meu Deus, não nos enrijeceremos, não haverá cansaço, não haverá dor, meu Pai. Deus maravilhoso, esse lugar é no Senhor, Pai. E Deus maravilhoso, que neste momento, Senhor, eu tenha o poder, a autoridade conferida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e cada coração aqui, Senhor, esteja, Senhor, sedento da Tua palavra, e saia daqui saciado, transformado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu que te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Podemos assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor, amém, glória a Deus. E o Paulo leu o Salmo 23 e eu achei maravilhoso, porque eu queria falar alguma coisa sobre o pastor, né? E hoje nós sabemos que está em número reduzido, nosso pastor não está aqui, mas eu gosto das oportunidades que o pastor não está e eu estou, porque nesse momento eu revelo para Deus que é para ele, não é para o pastor. Porque eu sei que eu sou tentado nisso, por o pastor ser muito amigo e eu ser um subordinado dele, então eu automaticamente quero agradar meu chefe, né? Mas eu aprendi que quando o chefe não está e você faz ter um chefe maior que vê e anota no livro das obras, fala, esse foi por mim, não foi pelo pastor Acova, foi por mim. Quando nós oramos, quem prega a mensagem sabe do que eu vou falar. Às vezes, quando você só ora para buscar uma mensagem, Deus está falando, você está orando só para ter uma mensagem, para poder pregar. Mas quando nós oramos desprendidos de alguma responsabilidade, nós revelamos amor. Nós revelamos realmente que queremos comunhão, queremos intimidade com Ele. Não é intimidade com a igreja, não é intimidade com o líder, mas sim intimidade com Deus. Então louvo a Deus pela vida de cada um aqui. Também já vou justificando a ausência da irmã Terezinha, ela mandou um zap para mim, que ela chegou muito em cima da hora, estava com fome, e ela não poderia, estava quase passando mal. Então, justificando, nosso pastor, que todos sabem que está viajando, mas enfim, irmãos, eu não vou, como fala, né, irmãos, me entristecer pelo que não veio, senão eu desonro quem veio. Então, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui hoje. Amém, irmãos? Então, vamos à mensagem, assuma a responsabilidade. Meus irmãos, Deus tem falado ao meu coração essa mensagem há muito tempo, sobre esse tema, e esses dias eu conversando com o David, e conversando sobre como pregar, ajudando ele em alguns pontos, eu falei, como que você recebe? Às vezes eu recebo por versículo e às vezes eu recebo por um tema. Então eu falo, você tem que falar por esse tema, tem que falar disso. E às vezes é um versículo específico, mas eu tinha que falar sobre assumir responsabilidade. Sabia que a próxima oportunidade que eu tivesse de ministrar a palavra teria que ser sobre isso. E Deus tocou meu coração para falar sobre Adão e Eva. E Adão e Eva, além de ser o primeiro, mas foi o mais clássico de um momento de transferência de responsabilidade. Naquele momento, a Bíblia nos fala que o homem foi dado a missão de governar sobre toda a criação. Ao homem foi dado o poder e a responsabilidade de dar nome aos bichos, de lavrar o jardim do Éden, do qual ele foi colocado. Foi uma ordem explícita dada ao homem. A mulher ainda não havia sido criada quando essa ordem foi dada para ele. Com o passar do tempo, Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só. Ele faz duas menções que lhe daria uma auxiliadora idônea. E vale a pena dizer, meus irmãos, idônea quer dizer uma auxiliadora adequada para ele. Até mesmo posso provar isso para os irmãos. Vamos lá em Gênesis, para provar para os irmãos. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3.
pegar meu esboço aqui. Desculpa, meu irmão. Gênesis 2. Vamos lá, meus irmãos. 2:20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Não se achava, porque não havia realmente uma adjuntora idônea, adequada para o homem. Quando eu falo não somente da espécie do homem, mas Deus precisava de uma mulher que realmente atendesse às necessidades de Adão, as responsabilidades de Adão, as responsabilidades que Adão teria que desempenhar. Então precisava ser a mulher específica para Adão. Então a Bíblia fala que Deus, ali ele faz Adão adormecer, e tira ali uma costela e forma ali a mulher. E Adão, ele acorda, e ele fala, né, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. E ali a Bíblia fala que ele ficou contente, e a partir dali começou a executar a obra que Deus havia colocado para ele. Porém, meus irmãos, aconteceu em determinado momento, e outra ordem que Deus colocou, na verdade, uma proibição para Adão. Na verdade, Adão, ainda não existia Eva nesse momento. Disse que poderia comer de toda e qualquer árvore do jardim do Éden, porém a do centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocaria, porque no momento que tocasse, conheceria o bem e o mal, e assim morreria. Uma ordem explícita. Deus falou, você pode tomar conta de todo esse jardim, mas eu tenho uma proibição. Essa árvore você não toca. E a Bíblia nos fala que a serpente chega e tenta a mulher, seduz a mulher, e a mulher seduz o homem, e ambos comem o fruto proibido. Alguns especificam que é maçã, os outros pera, banana, mas enfim, era um fruto proibido. Não vou aqui me tentar chutar do que era, mas enfim, era algo proibido por Deus. E ali ambos caíram, e a Bíblia diz que eles se envergonharam diante de Deus, e Deus se apresenta diante deles, e Deus, já sabendo o que havia ocorrido, pergunta, por quê? E eles, pela vergonha do pecado, acabaram se cobrindo, e Deus, sabendo que eles já haviam pecado, mas pergunta para eles, por que estão nus? Por que estão se vestindo? Porque, na verdade, já sabiam do pecado, estavam se vestindo. E ali, meus irmãos, e ali começou, como posso dizer, a primeira transferência de responsabilidade. Porque Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha como Adão foi covarde. Eu vou ser duro aqui, Adão foi covarde. Adão foi covarde, ele transferiu a responsabilidade que era dele para a mulher. E além disso, foi ingrato com Deus. Foi ingrato com Deus. E ainda brinco, eu mesmo que sou solteiro, eu sei que Deus não vai falar o nome da mulher. Eu brinco às vezes, porque Deus, eu tento me colocar na condição de Deus. Deus escolheu uma mulher para Adão. Aí quando essa mulher enganou Adão, na verdade Adão se deixou levar por ela, a primeira coisa que Adão falou foi a mulher que o Senhor me deu. Então Deus falou, então não escolhe mais nada para ninguém, você escolhe e você se vira. Entendeu? Então isso é algo que eu não tenho no meu coração. Então nesse momento, Adão transferiu algo intransferível para Eva. Ele acabou transferindo para ela a responsabilidade de ser o cabeça, de reinar, de ali executar as funções, ele passou para Eva. E Eva, em contrapartida, também transferiu para a serpente. Até aquela brincadeira, né? Adão falou que foi a Eva falou que foi a serpente olhou para trás e não tinha mais ninguém para jogar a culpa. Aí ficou para ela. Mas enfim, a transferência de responsabilidades. E os irmãos vão falar, por quê? Eu estou falando disso nos tempos de hoje, porque nós herdamos uma coisa chamada natureza adâmica. Nós temos as mesmas características de Adão e Eva. Por mais que você queira fugir, você fala, mas o que eu tenho a ver com Adão e o que eu tenho a ver com Eva? Porque você é igual a ele. Você é igual a ele. O homem e a mulher têm uma tendência natural de transferir responsabilidades. O ser humano não gosta de assumir responsabilidades. É natural do ser humano fugir de toda e qualquer responsabilidade. Isso é natural. Quando nós cometemos um erro, nós sempre queremos dar uma motivação. No casal, geralmente, eu falei isso porque você falou isso. Eu sou assim porque você é assim. Eu não faço isso porque você não faz aquilo. É uma tendência natural do ser humano. Nós transferimos responsabilidades. E eu queria trazer para os irmãos quais as principais consequências de você transferir responsabilidade. Tanto igreja, como família, como ministério. Amém, irmãos? Primeiramente, dentro da família, meus irmãos. Meus irmãos, para o homem foi dado a missão de sacerdote. E por que, parece repetitivo, eu já falei isso umas 2, 3 mensagens. Porque hoje no Brasil nós vivemos uma crise de liderança. Uma crise de liderança. Não existe liderança dentro do lar. Isso tem alcançado dentro das igrejas. Não existe liderança dentro do lar. O homem muitas vezes ele luta pelo respeito dentro do seu lar.
Às vezes o homem não consegue ser o cabeça dentro do seu lar. É uma crise na liderança. Porque está vendo essa inversão de papéis. E muitas vezes é conveniente para o homem deixar que a mulher lidere. Mas a Bíblia nos fala em Efésios 5 que o homem é o cabeça. Ele é o sacerdote. E dele será cobrado. Ponto. Deus não fala, não, se a minha mulher não me respeitar, é a função do homem. É a função do homem ser o sacerdote da casa. No céu, meus irmãos, estaremos eu e você diante de Jesus, e Jesus vai prestar conta do homem. Seu filho, você pregou, você evangelizou. Não, mas minha mulher. Estou falando com você, Adão, filho de Adão. Estou falando com você, filho de Adão. Ah, seu filho, não, mas minha mulher, ela não me respeitava. Filho de Adão, onde está o seu filho? Onde está a sua filha? Você pregou para os seus filhos, você orou pelos seus filhos, você foi exemplo para os seus filhos, será cobrado do homem. A mulher, em contrapartida, a Bíblia fala que ela seria uma auxiliadora adequada, idônea. Por quê? Podia falar simplesmente só auxiliadora. Porque, meus irmãos, às vezes você pode ajudar, mas não da maneira adequada. Eu estou aqui trabalhando com os irmãos na reforma. E muitas vezes eu tento ajudar o Maurício, eu tento ajudar o Nilo, mas não é da forma adequada porque eu não sou capacitado, eu não sou, às vezes, a pessoa certa para aquele trabalho. Às vezes eu precisava de uma outra pessoa com outro tipo de conhecimento. Então, a ajuda da mulher deve ser ajuda adequada. A ajuda adequada é a ajuda que o homem precisa, que o homem necessita. Então, cabe à mulher entender a missão do homem e ajudá-lo naquela missão. A mulher foi chamada para quê? Para edificar a casa. Edificar a casa começa edificando a vida do seu marido. Isso é o difícil às vezes para a mulher, eu entendo. Quão é difícil. Nós vimos um filme aqui chamado Quarto de Guerra. Como uma mulher edifica o marido. Não é pela força, é pela submissão. A mulher, ela conquista o homem por ser uma auxiliadora. Por ele realmente, quando o homem olha para o lado e vê uma mulher que está com ele, meus irmãos, apesar às vezes do erro dele, o homem ele sente vontade de honrar, de proteger essa mulher, de morrer por ela. Em contrapartida também é a mesma coisa a mulher. Quando ela vê no homem, um homem que toma para si a responsabilidade de ser o sacerdote da casa, daquele que é a ponto de morrer, e quando eu falo morrer, não é só literalmente, mas morrer para suas vontades, para o seu tempo. Porque tem homens que às vezes não morrem nem para o tempo, quanto mais morrer fisicamente. O homem às vezes não abre mão de um futebol, não abre mão às vezes de uma vontade para honrar a mulher, quanto mais se apontarem uma arma para a cabeça dele, meus irmãos, eu acho pouco provável ele pular na frente, acho pouco provável. Mas, enfim, é algo que a palavra de Deus nos desafia a fazer. Nós louvamos aqui o louvor que ele fala, um lugar onde se ganha, onde se perde, ganha. O reino de Deus, meus irmãos, ele é conquistado de uma maneira diferente. Não é conquistado pela força, é conquistado pelo amor. Tudo é pelo amor. O reino de Deus ele fala pelo amor. E quando nós assumimos uma responsabilidade, é por amor. Adão e Eva provaram que não tinham amor. Porque, meus irmãos, quando nós provamos amor por alguém, quando esse amor não está presente. Duas coisas que eu aprendi, irmãos. Amor e respeito só é provado na ausência da pessoa. Você pode, na frente da pessoa, falar que ama, que respeita, mas se você chegar pelas costas dessa pessoa e falar, olha, sabe fulano? Ah, fulano não suporto. Fulano. Você não respeita essa pessoa. Agora, quando vem falar alguma coisa do Edu, opa, do Edu não fala não. Do Edu eu conheço. O Edu, eu sei de quem você está falando. Aí eu provo que eu respeito o Edu. É muito fácil respeitarmos as pessoas quando estamos na frente delas. Foi o que Adão e Eva fizeram. Respeitavam Deus quando Deus vinha conversar com eles. Quando vinha ali coabitar com eles. Mas, na ausência de Deus, o que eles fizeram? Provaram que não respeitavam a lei de Deus. Provavam que não amavam a Deus. E nós colhemos a consequência até hoje. Dentro da igreja, meus irmãos, quando nós transferimos responsabilidades, ainda no contexto dentro de família. Porque, meus irmãos, por que não? A igreja é constituída de família. E hoje nós vemos pessoas, primeiramente, atribuindo a responsabilidade de educar os filhos para familiares, depois para a escola e depois para a igreja. E nós vemos que ambas as instituições não conseguem, não serão eficazes, meus irmãos, não serão. Eu falo isso por estudo de causa. Eu falo isso pela minha vida. Ninguém melhor que meu pai do que falar comigo. Ninguém vai ter a mesma autoridade que meu pai para falar comigo. Ninguém terá a mesma autoridade para falar comigo como minha mãe. Minha mãe fala do jeito que eu entendo. Pode vir o meu outro irmão falar, pode vir o pastor falar, pode vir o meu líder falar, mas minha mãe fala de um jeito especial.
É a minha mãe. Foi dada a ela, foi dada ao meu pai, a função de me educar. Não estou falando de criação, porque criar, meus irmãos, eu vou ser bem explícito aqui, criar se cria até um cachorro. Você dá mantimento para ele, dá uma casa, você, enfim, dá manutenção da vida. Eu estou falando de educação, estou falando de moral, estou falando de ética, estou falando de valores, estou falando de pregar a palavra para ele, estou falando de orar com ele, de exortá-lo, de ser o pastor dentro de casa. É isso que eu estou falando. E quando nós transferimos isso, meus irmãos, é tremendamente perigoso. E eu vou, à luz da Bíblia agora, trazer alguns homens que transferiram responsabilidades. Além, na verdade, um homem que transferiu responsabilidade e pagou um alto preço por isso. Davi, 1 Samuel, meus irmãos, aliás, 2 Samuel, capítulo 13. Vou pedir para os irmãos lá para a gente ler. 1 Samuel, capítulo 13. Estou preocupado com o horário. 2 Samuel, capítulo 13, todos acharam? Todos acharam? Irmãos estão ligeiros. Amém, irmãos. Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Irmãos, eu não vou discorrer tudo aqui pelo horário, mas enfim, aqui diz que Aminon começou a nutrir um desejo de homem e mulher pela sua irmã, começou a desejá-la, conjugalmente falando. Queria possuí-la. A Bíblia fala que ele começou a nutrir em seu coração um desejo a respeito da sua irmã. E ali, influenciado por um homem chamado Jonadab, era um amigo, ele bola um plano para poder possuir a sua irmã. E ali a Bíblia diz que ele comete ali um incesto, na verdade um estupro, né? Sendo de um familiar incesto. Então, e se revolta o irmão dele, Absalão. Absalão fica tremendamente revoltado, principalmente com Davi, porque pela lei, Aminon deveria ser executado, Aminon deveria ser apedrejado pela lei. Mas o rei Davi não fala nada para ele. Não fala nada para ele. Acaba deixando a responsabilidade para o tempo. As coisas talvez se resolvam. Mas a Bíblia nos fala que no coração de Absalão nutriu-se um desejo de vingança, um desejo de morte a respeito do seu irmão Aminon. E passado um tempo, Absalão, ele intenta uma caçada com os amigos, mas na verdade no seu coração já viu o desejo de matar Aminon. E ali ele mata o seu irmão, e meio assim Davi tem mais uma chance de ter a responsabilidade de pai. Mas o que ele faz? Não. A Bíblia nos fala que Absalão vai para a casa de um tio, e ele permanece alguns anos, e ali Absalão novamente Davi transferiu novamente a responsabilidade para o templo e para as pessoas. E aí nós vemos o que Davi colheu dentro da sua família de desgraças, por transferir a responsabilidade para outras pessoas, para o fator tempo. A Bíblia nos fala que esse mesmo filho, ele tomou o reino de Davi, tomou também as suas mulheres, tomou o reinado, tomou as suas mulheres e possuiu em praça pública. E isso foi nutrido pelo sentimento de vingança, de como pai faz alguma coisa. Pai faz alguma coisa. E como eu vejo isso dentro dos lares. Sabe, o irmão fazendo as coisas erradas e o outro pai faz alguma coisa. Se você não faz, eu faço. Faz alguma coisa, senão eu faço. E nós vemos isso crescendo, às vezes, no coração de irmãos, de irmãs. Esse sentimento, não de vingança, mas da coisa sendo feita certa. Por quê? Porque pais e mães omissos. Pais e mães que não tomam posição de liderança. Meus irmãos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E quando nós atribuímos isso para a igreja, somente para a tia da escola bíblica, ou às vezes para a escola, para poder educar os nossos filhos, nós estamos, meus irmãos, cometendo um grave erro. E nós vamos dar conta diante de Deus. As tias das escolas, das escolinhas aqui, elas são treinadas, elas são capacitadas para, meus irmãos, pregar o evangelho para o seu filho, mas quem vai dar disciplina, quem vai dar educação é dentro de casa. É dentro de casa. Aqui vai ser um complemento e também em contrapartida, se você em casa não ratificar o que está sendo pregado aqui, meus irmãos, é em vão o trabalho das tias. É em vão. É em vão. Um sonho meu mais para frente, meus irmãos, é com os jovens, se Deus me permanecer nesse cargo, é ter um feedback com os pais. Porque eu preciso saber como os pais lidam com os jovens. Porque, meus irmãos, não adianta eu estar falando uma linguagem aqui para eles e eles estarem recebendo outra linguagem dentro de casa.
Eu preciso ter essa conectividade com os pais. A mesma coisa as tias, precisam saber, está orando com seus filhos em casa? Tem falado sobre santidade com eles? Tem falado sobre quais os valores que vocês pregam dentro da casa de vocês? Porque tudo que é falado aqui precisa ser confirmado dentro do lar. Senão em vão. É um choque de realidade. O jovem aqui, eu chego e prego para o jovem uma coisa, chega em casa e ele recebe outra realidade. É muito difícil. Mas porque transferência de responsabilidades estão ocorrendo. Amém, irmãos? Romanos 5,19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Acho que eu não estou achando. Romanos 5, 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores. Assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia nos fala que pelo pecado de um homem entrou a desobediência. Mas também pela obediência de um homem, todos serão feitos justos por Jesus Cristo, meus irmãos. Então nós temos essa natureza adâmica, nós temos essa falência. Mas para o cristão não tem a desculpa de que eu fui criado assim, minha mãe é assim, meu pai era assim. E, meus irmãos, sempre quando eu aconselho as pessoas, eu falo, e repito isso muitas vezes. Meus irmãos, tirem do seu vocabulário. Eu sou assim, comigo é assim. Por favor, irmãos. Tirem isso do vocabulário. Quando você lança eu sou assim mesmo, você está decretando que você não vai mudar. E quando a pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu sou estourada, comigo é assim mesmo, meus irmãos, a esperança de mudança para essa pessoa é zero. É zero. Quando a pessoa fala isso, meus irmãos, eu sei que não vai mudar. Eu não estou falando que eu sou pessimista, mas a pessoa está falando. Se a pessoa fala que eu sou assim, ela está profetizando que ela é assim. Quem sou eu para ir contra a palavra dela? Ela está falando, eu sou assim mesmo. Mas nem Deus muda a pessoa que faz isso, nem Deus. Porque a pessoa está decretando que ela é assim. Então, meus irmãos, não faça isso. Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos trazer novidade de vida. Se você é uma pessoa que você não teve boas referências de pai, você tem a referência do pai maior, que é Jesus Cristo. Se não tem a boa referência de um filho, você tem a referência de um bom filho, que é Jesus Cristo. Se você não tem uma boa referência de como ser um servo, você tem a referência de Jesus Cristo como servo. A Bíblia vem, meus irmãos, para justamente fechar essas lacunas de família. Vem para fechar justamente essas coisas que eu não aprendi, meus irmãos. Eu confesso, eu não tive um exemplo de como era um marido dentro de casa. Por isso eu sofri muito dentro do meu casamento. Porque eu não tive o que era ser um marido dentro de casa. Eu não soube, eu nunca vi meu pai dar um abraço, um beijo na minha mãe. Nunca vi. Deus é testemunho que eu nunca vi. Então eu não tinha referência do que era isso. Eu não tinha. Eu não sabia o que era isso. Então eu levei isso. Eu não era cristão, mas hoje, meus irmãos, eu não tenho mais a desculpa no novo casamento de fazer as coisas que meu pai fazia. Eu não tenho a desculpa. Porque hoje eu aprendo, não somente através da palavra de Deus, através de outros homens, através de outras pessoas que eu vejo como referência. Eu não posso transferir a responsabilidade para o meu pai. Falar, nossa, meu pai me tratou assim, a vida me fez assim. Eu não posso, eu não tenho esse direito, eu não tenho. Eu posso convencer os irmãos. Eu posso chegar para o irmão e de repente falar, irmão, meu pai foi assim, o irmão talvez vai falar, não, irmão, tá certo, eu compreendo você, mas diante de Deus não há desculpa. Não há. Diante de Deus não há desculpa, porque a Bíblia fala, onde há o Espírito há liberdade, aonde o Espírito há novidade de vida, aonde há o Espírito, meu irmão, acontece algo novo. Viver o mesmo não é para quem está na presença de Deus. Nós estamos para viver novidade de vida. Então, meus irmãos, assuma a responsabilidade dessa mudança. Quando nós fazemos essa coisa, transferimos, eu sou assim, eu pretendo permanecer assim, você está se isentando da responsabilidade de ser cristão. Você está se isentando. E aqui eu falei de algumas dos malefícios de nós não assumirmos as responsabilidades. Agora eu vou para o lado bom, né? Os irmãos vão pensar, nossa, o Décio só está falando das coisas ruins, né? Mas agora eu vou falar da questão daquele que assume a responsabilidade, quais os benefícios nós conseguimos atrair através de assumirmos nossas responsabilidades. Uma delas é atrair a graça e a misericórdia de Deus. E quando eu vou falar aqui de responsabilidade, irmãos, não é somente das tarefas, mas às vezes é dos erros. Não sei se eu vou conseguir discorrer sobre isso, porque nós erramos. Não sei se os irmãos sabem, nós erramos.
E quando nós erramos, Deus nos permite aprendermos com isso. E como que nós vamos aprender isso? Quando nós assumimos as responsabilidades dos nossos erros. Por isso que Deus muitas vezes não permite que certas situações nós devemos a ter livramentos. Porque quando às vezes vem um arrependimento de uma situação na nossa vida, você fala, Senhor, se eu pudesse voltar atrás. Deus poderia voltar. Deus pode. Porque a Bíblia diz que Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Deus poderia. Só que a consequência dos nossos erros nos ensinam a não cometê-los novamente. Adão e Eva, meus irmãos, a consequência do erro deles se perpetuou porque Deus podia muito dar uma nova chance para eles. Sim, poderia. Mas as consequências do erro trazem os benefícios para nós do aprendizado. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos acima de tudo, acima de todos. E Deus permite, nós caímos para poder vermos onde nós estamos. Para às vezes recair numa coisa chamada humildade. E eu vou citar um homem que mostrou como se dá a volta por cima. 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Jesus. Vamos lá. 1 Samuel. (17, 26), perdão. 1 Samuel 17, 26. Primeiramente, ele assumiu uma grande responsabilidade, inclusive não era dela, um homem chamado Davi. 1 Samuel 17, versículo 26. Então falou Davi aos seus homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui, meus irmãos, é um homem que assumiu uma responsabilidade que teoricamente não era dele. E é o que eu quero levar para o contexto do reino de Deus, porque muitas vezes nós vemos coisas acontecendo e não é minha responsabilidade. Ah, não é, deixa para o pastor, deixa para o líder, deixa para outra pessoa resolver. E aqui nós vimos um homem, e quando nós vemos homens de sucesso na Bíblia, todos queremos sucesso, mas nós temos que olhar o contexto da vida desses homens, o preço que esses homens pagaram. A história de Davi é muito bonita. Um jovem passando ali, foi levar uma efa, um queijinho, e ali ele vê um gigante, ele prontamente se levanta e vai lá. Só que nós estamos falando de um jovem, meus irmãos, um pastor de ovelhas. E ali cercado de um exército de homens tremendamente capacitados. E que não era a função dele. Mas um homem que ele tomou a responsabilidade, por quê? Porque ele viu que estava sendo afrontado o reino de Deus. Por isso que esse homem foi tão agraciado por Deus. É um homem que foi confirmado o reino sobre ele. Por quê, meus irmãos? Ele assumia a responsabilidade. E às vezes eu louvo a Deus pela vida de irmãos. Como a vida, por exemplo, do Ney aqui. Ney, um amigão meu, até é complicado falar dele. Mas, meus irmãos, o Ney, ele vem aqui, ele limpa o templo, ele se dispõe do templo. E eu vejo que o Ney, às vezes, mesmo até coisa que não é para ele fazer, ele está fazendo. Mas por quê? Porque o compromisso dele é com Deus, é com o reino. Não é só com a função dele. Tem muitas coisas que, teoricamente, também não era para mim fazer. Mas meu compromisso é com o reino de Deus. O cristão, onde ele vê uma batalha e onde ele pode batalhar, ele tem que estar listado. Ah, não, é o seguinte, eu sou da mídia. Ali está precisando trocar. Não vou não. Meu negócio é mídia. O negócio é mídia. Não, eu sou da limpeza, o negócio ali do... Não, ó, o reino da estatura de varão perfeito. O que é um varão perfeito? Uma pessoa que seja capacitada para fazer todo e qualquer tipo de obra. Todo e qualquer tipo de obra. Mas como que Deus capacita? Aqui o irmão Paulo citou no domingo. Deus, ele capacita os escolhidos. Então o que ele faz? Deus, a Bíblia nos fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí muitos levam para a teoria da predestinação. Mas eu entendo, meus irmãos, que Deus chama todos. Mas os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado. Deus chama todos. Deus chama todos. Aqui é uma igreja, meus irmãos, que quem quiser oportunidade, meus irmãos, tem oportunidade. Irmão, eu quero participar da limpeza. Meu irmão, você vai participar. Ah, meu pastor, eu quero... Deus chama todos. Mas os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado, que tomam posse desse... E a partir do momento que você faz como Davi, fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus capacita. Ele conseguiu pegar um pastor de ovelhas... Som. Ah, era o vermelho. Amém, irmãos. Mas enfim,
Ele teve a disposição, ele assumiu uma responsabilidade, assim foi capacitado por Deus. Meus irmãos, você vai ser capacitado por Deus quando você assumir responsabilidades diante de Deus. Deus não vai capacitar um soldado para ficar atrás da trincheira sem fazer nada. Às vezes a pessoa fala, eu não recebo dons, eu queria tanto pregar, eu queria tanto evangelizar, mas você tem se disposto a estar, a realmente, Senhor, eu assumo um compromisso diante do Senhor, eis-me aqui. E não é só eis-me aqui diante do líder, é eis-me aqui diante de Deus. Quando eu falo diante de Deus, é uma vida de oração, é uma vida de consagração. E aquele que é evangelista, ele não é evangelista só no dia do evangelismo. O evangelista, ele tem sempre uma história para contar de evangelismo no lar dele. Dentro da rua, no ambiente da rua. Então, o evangelismo aqui, o Paulo que aqui, ele pode até confirmar. Aqui ele evangeliza menos do que na rua. Quem prega, meu irmão, eu prego mais fora do que eu prego aqui. Mesmo. Aqui eu prego às vezes a cada 2 semanas na escola bíblica. Mas eu prego muito mais na rua, posso falar para os irmãos. Prego muito mais. Porque, meus irmãos, a pessoa se assume responsabilidade que teoricamente não é sua. Mas por quê? Porque diante de Deus nós somos coagidos, nós somos constrangidos, meus irmãos, a assumir essa responsabilidade. E por que, meus irmãos, eu trago para os irmãos essa característica de Davi? Porque Davi foi um homem vitorioso, nós precisamos de uma igreja vitoriosa hoje. A igreja transfere a responsabilidade para Satanás. O mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, nós vimos um vídeo aqui na reunião de obreiros sobre a proliferação do Islã. E tudo isso se dá pela ineficácia da igreja. A crise, o pecado no mundo, a ineficiência da igreja. Ineficiência da igreja, não estou falando só da igreja aqui. Hoje aconteceu um fato, assim, o pastor não está aqui, eu sei que a quantidade é menor, mas isso é toda a igreja. É toda. Igreja da minha mãe, converso muito com ela, minha mãe fala, o pastor quando viaja, meu irmão, não sobra ninguém. E é uma igreja de 28 anos de existência. 28 anos de existência, tem um tempo infinitamente maior o número de membros, infinitamente maior os recursos financeiros, que já tem uma sede própria, estão comprando um outro terreno. Aí você fala, é da igreja, eu falo da igreja, não é uma igreja normalmente em Cristo, estou falando da igreja num todo. É uma igreja ineficaz. É uma igreja que ainda não entendeu o que é servir a Jesus. É uma igreja que ainda não entendeu que servir a Jesus, meu irmão, é uma coisa séria. É assumir responsabilidade, meu irmão. E assumir responsabilidade só para quem é homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus. Sabe que prova o que é um homem e o que é uma mulher? Quando nós assumimos responsabilidade. E nós vimos aqui Davi, um homem que assumiu responsabilidade. E não somente de um chamado, mas também quando ele teve um erro. Quando ele errou, e errou grave, errou feio. Está no Salmo 51, versículo 4, a atitude de Davi. Quando ele fala, pequei contra o céu, pequei contra Deus. E a Bíblia nos fala, não sei se vai dar tempo de escorrer, mas enfim, que Davi ele cometeu adultério com Betseba, e logo depois disso, Natã, ali o admoesta, ele o exorta, e ali ele se quebranta diante do Senhor, e ele assume a total responsabilidade do erro dele. Assume a total responsabilidade. Ele não assumiu a responsabilidade por ser homem, por Betseba ser bonita. Ele não assumiu a responsabilidade de, de repente, seu casamento não estar bem. Ele não transferiu essa responsabilidade, assumiu, Senhor, eu pequei. E sabe quando nós assumimos a responsabilidade, nós mudamos. Nós mudamos. Isso vale para casamento, meus irmãos. É uma receitinha, né? Eu vejo muito, o pastor me ensina muito sobre isso. Quando você aconselha algum casal, alguma pessoa que caiu no erro, se a pessoa chega e fala, desculpa, e aquela desculpa que você não vê, a pessoa, não, mas sabe o que aconteceu? E a pessoa coloca subterfúgio, não houve arrependimento genuíno, não houve. O arrependimento genuíno acontece quando, que nem Davi, pequei contra Deus, eu pequei, eu errei. Não importa se minha mulher falou isso, se o meu marido falou isso, não importa, eu errei. Quando acontece esse desprendimento, essa responsabilidade, você vê realmente um homem e uma mulher que assumiu o erro. Quando a pessoa ela arruma subterfúgios para, não, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, não houve arrependimento genuíno. Não houve. Não houve. E nós vemos aqui que Davi, meus irmãos, ele alcançou o perdão de Deus por isso. Porque ele assumiu a responsabilidade do erro. Ele assumiu. E nós, como igreja, como pessoas, devemos assumir o nosso erro. Eu, às vezes, preciso assumir o meu erro também. Às vezes, como igreja, às vezes a igreja está vazia. Também pode ser parte minha culpa também, de não orar mais pela igreja. Tem que assumir a responsabilidade também de, às vezes, no círculo de oração, não incentivar mais as pessoas. Eu não posso cobrar somente dos outros, eu tenho que cobrar de mim mesmo. Eu tenho que, primeiramente, mudar-me para mudar as pessoas. A Bíblia nos fala que nós mudamos o mundo através da nossa transformação. Então, quando eu prego aqui, eu quero que os irmãos sejam convocados a uma mudança particular.
Hoje eu estou na condição de ministro, no caso de pregar. Então, para pregar, você está convocando os outros para uma mudança. Mas eu também tenho que mudar. Para mudar o meu lar, eu preciso me mudar primeiro. Para me mostrar para o meu filho ser responsável, eu tenho que ser responsável. Você quer mostrar para o seu filho ser responsável? Mostre para ele que você assume suas responsabilidades, primeiramente com ele. Você tem palavra com o seu filho? O que você fala para o seu filho, você faz? Não adianta você querer cobrar a responsabilidade do seu filho se você não é responsável com ele. Você quer cobrar a honestidade do seu filho? Você é honesto na frente do seu filho? Seu filho, você não precisa falar para ele ser honesto se ele vê um pai honesto. Você não precisa falar para o seu filho ser responsável se ele vê um pai responsável. Então a nossa vida é a nossa maior pregação. E Davi mostrou o que, meus irmãos? Ele mostrou integridade, mostrou que era homem. E isso em 1 Reis, meus irmãos, capítulo 2, não vou pedir para os irmãos abrirem. A primeira instrução que Davi deu para Salomão, um pouco antes da sua morte, seja homem. Seja homem. E o que é ser homem, meus irmãos? Quando eu falo homem, homem e mulher. Homem e mulher, pessoas maduras. Pessoas que realmente assumiram compromisso, meus irmãos, de atrair para si a responsabilidade. Atrai a responsabilidade de ser cristão. Atrai a responsabilidade da igreja às vezes está vazia, de um banco que está do seu lado, você orar. Eu vou me propor a perguntar para um irmão que não veio hoje porque ele não veio. E não no tom de cobrança. Não no tom de exortação, irmão, porque você não veio só porque eu posso. Eu falo, não, mas no tom de amor. Irmão, vem na terça-feira. Nos ajuda aí em oração, é mais leve, quando o exército está completo, é mais leve. Vem com a gente, vem orar com a gente, vamos buscar, vamos botar fogo nessa igreja. Nesse tom, então traga para si a responsabilidade também. Eu como ministro também preciso trazer a minha responsabilidade ao Senhor, eu preciso orar mais, me preparar mais. Cada um trazer a responsabilidade para si, irmãos, amém? Vamos se colocar de pé, amém, irmãos? Glória a Deus, eu não tenho mais que isso para passar, também deu certinho o horário. Eu espero que a palavra tenha ficado no coração dos irmãos. Vamos orar para que Deus ratifique essa mensagem. Maravilhoso Deus, quero te dar graças, Pai, pela tua palavra, na qual o Senhor tentei mostrar de uma maneira singela, objetiva, como devemos, Pai, assumir responsabilidades. É difícil, Pai, assumir responsabilidades, porque muitas vezes, meu Pai querido, elas nos envergonham, muitas vezes elas nos desafiam a fazermos algo que achamos que não somos capacitados, mas quando fazemos isso, Senhor, estamos recuando no teu reino. A tua palavra diz que aquele que avança no teu arado, Pai, e olha para trás, Pai querido, o Senhor não tem prazer neste. Deus maravilhoso, nos ajuda. Eu sei que cada um que está aqui, o teu Espírito Santo convocou, alistou para estar aqui, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que não pela persuasão da minha mensagem, Senhor, mas sim pelo teu amor, do teu Espírito, Senhor. Que cada um seja constrangido a assumir responsabilidades, Pai. Dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da igreja, Senhor. Onde estiver, meu Pai, que assuma a responsabilidade de ser um agente transformador. Uma pessoa, Senhor, meu Deus, que venha manifestar a sua graça, Senhor. Nos ajuda, Deus maravilhoso, que eu sei que o Senhor se agrada de pessoas responsáveis, de pessoas, meu Pai querido, que avançam, que vão à frente, que querem propagar o teu reino. Eu creio nisso, Senhor. Então nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus maravilhoso. Através do teu Espírito Santo, sermos homens e mulheres melhores, Senhor, e agradáveis aos teus olhos, Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor, meu Deus, numa oração especial, Senhor, para aquelas pessoas, meu Pai, que no incêndio perderam ali as suas posses, Senhor. Esteja, Senhor, meu Deus, confortando aqueles corações. Levanta, irmãos, Pai, que o Senhor já tem tocado nos corações, para que estejam ali abençoando aquela obra, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus. Nos levanta como igreja, assumindo essa responsabilidade, Senhor, de irmãos e daqueles, meu Pai querido, que professam teu nome, Senhor. Eu te agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu vou encerrar da bênção apostólica, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica e eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos digam bem forte, bem alto, assim seja. Amém, irmãos.